Olá, boa tarde. Muito boa tarde. Começamos o Canal Aberto com notícias de Brasília. O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o pecuarista José Carlos Bunlai e mais 10 empresários na 21ª fase da Operação Lava Jato. Também foram denunciados Vacari Neto e as funcionárias da Petrobras, Bibiana Dionísio e Thaís Carniac, por crimes como lavagem de dinheiro, gestão fraudulenta, corrupção ativa e passiva. Todos são suspeitos de envolvimento em crimes investigados pela Operação Lava Jato, que apura um esquema de corrupção na Petrobras. Os procuradores também pediram reparação de 53 milhões e 500 mil reais por danos causados à petroleira. Bunlai foi preso na 21ª fase da operação, deflagrada no dia 24 de novembro. O procurador coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, Deltan Dallagnol, afirma que o pecuarista e amigo pessoal do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva agia como um operador do PT. Bunlai tem negado as acusações. O ex-presidente do Brasil deve depor na Operação Zelotes na próxima quinta-feira, dia 17. Hoje, pela manhã, na casa do presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, assim como nas dos ministros Celso Panceira, da Ciência e Tecnologia, e Henrique Alves, do Turismo, em Brasília, a Polícia Federal realizou buscas dentro da Operação Catilinárias. O objetivo consiste em cumprir 53 mandados de busca e apreensão expedidos pelo Supremo Tribunal Federal, referentes a 7 processos instaurados a partir de informações obtidas nas investigações sobre o esquema de corrupção na Petrobras. O presidente da Câmara dos Deputados e os ministros ligados ao PMDB são alguns dos investigados. A PF procura provas para processos que tramitam no Supremo Tribunal Federal em endereços funcionais, escritórios e órgãos públicos. Os acusados, na medida das participações, respondem por crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. E agora há pouco, o Conselho de Ética aprovou a continuação do processo para a cassação de Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, aprovado pelo STF. As 5 pessoas ouvidas ontem na CPI das próteses da Assembleia Legislativa devem encerrar a investigação. Entre os que prestaram depoimentos estavam representantes de hospitais de Porto Alegre. A partir de agora, a comissão vai trabalhar no relatório final sobre a máfia que superfaturava próteses e indicava cirurgias desnecessárias. A previsão é de que o documento seja entregue no dia 7 de fevereiro. Médicos residentes de 6 hospitais públicos e privados de Porto Alegre fizeram hoje de manhã uma manifestação na capital. O grupo fez uma caminhada entre o Hospital de Clínicas da URGS e a Santa Casa de Misericórdia. Os residentes participam de paralisação nacional por reajuste no valor das Bolsa Auxílio, maior participação das instâncias de coordenação e fiscalização dos programas de residência médica. Só depois de 7 dias em greve, o Ministério da Educação iniciou as negociações. A paralisação faz parte de um movimento nacional que pede mais qualidade nos programas de residência médica e reajuste na Bolsa Auxílio, que não recebe aumento desde 2012. Nós temos essa sinalização do MEC, que já é um avanço, mas que não vai nos acomodar, não vai nos fazer parar. Inclusive, a nossa manifestação está acontecendo aqui em Porto Alegre, em todos os estados do Brasil que estão paralisados. São 21 estados paralisados, a última informação que nós temos. Por enquanto, a paralisação não afeta os atendimentos. Segundo o Hospital de Clínicas, menos de 1% das mais de 4.100 consultas agendadas para ontem precisaram ser remarcadas em função da greve. A relação entre o trabalho e o câncer. Pesquisas realizadas desde a década de 80 revelam que algumas atividades estão mais propensas ao desenvolvimento da doença. Um evento realizado em Porto Alegre discute os estudos mais recentes realizados no Brasil sobre o tema. O dado mais alarmante diz respeito ao uso de agrotóxicos. O consumo destes produtos altamente cancerígenos mais do que dobrou nos últimos anos aqui no país. Na década de 1980, pesquisadores ingleses fizeram um estudo que mostrava a relação da incidência de câncer em pessoas expostas a determinados agentes.
Eles descobriram que 30% dos casos estão ligados à alimentação. 25% dos casos têm como causa o tabagismo. E 4% dos casos estavam relacionados ao trabalho e ao ambiente. A doutora Ubirani Otero, pesquisadora do Instituto Nacional do Câncer, diz que a atualidade é ainda mais preocupante. Se nós juntarmos o câncer aos 4% dos fatores ocupacionais, com os 3% dos fatores relacionados à radiação solar e 1% das radiações, a gente teria pelo menos 8% na estimativa de DOL, né? Então, se a gente atualizasse isso, pelo menos o dobro, a gente poderia evitar o dobro desse tipo de câncer. Doutora Ubirani é uma das palestrantes do primeiro seminário estadual sobre o câncer relacionado ao trabalho e ambiente. O evento reúne médicos, estudantes e profissionais de saúde. A intenção é estabelecer um método de educação continuada, vigilância e monitoramento da doença. Atualmente, existem 40 agentes reconhecidamente cancerígenos. São substâncias a que estão expostos trabalhadores da indústria da transformação, da construção civil e também funcionários de salão de beleza, para citar alguns exemplos. O Rio Grande do Sul ainda enfrenta outro problema. O buraco na camada de ozônio torna o câncer relacionado ao trabalho e ao ambiente ainda mais prevalente. Desenvolveu um estudo para estimar a prevalência, as lesões precursoras do câncer de pele em trabalhadores, e essa estimativa foi bem alta. Existe uma grande, mais de 30% da população tem lesões que precisam ser detectadas, que é uma forma de prevenir o câncer de pele. Kátia Poça desenvolve uma pesquisa em parceria com a Fiocruz e o Instituto Nacional do Câncer sobre a exposição ocupacional ao agrotóxico. Ela traz um dado assustador. Em apenas 2 anos, de 2010 a 2012, houve um aumento de mais de 190% no consumo de agrotóxicos no Brasil. E isso tem sérias consequências na saúde da população. Tem dados epidemiológicos, dados de estudos em animais, e que mostram que a gente tem outros problemas, como o desenvolvimento de câncer, problemas relacionados à desregulação hormonal, problemas de infertilidade, malformações. O estudo da Fiocruz e INCA já tem como resultado o banimento de 5 tipos de agrotóxicos. Outros 7 tipos estão com o uso sendo revisado e 2 estão com uso restrito. Um procedimento considerado de alto custo pelo Ministério da Saúde vai ficar mais barato. Um filtro para o tratamento da hemodiálise vai passar a ser produzido em Pelotas, no sul do estado. O acordo com o Grupo Hospitalar Conceição foi assinado ontem. O projeto sobre a produção nacional do filtro usado para hemodiálise, terapia usada para filtrar o sangue em pacientes com insuficiência renal, tem mais de 8 anos e seguiu os protocolos necessários para o começo dos testes, que vão ser realizados no Grupo Hospitalar Conceição. É fundamental entender que saúde também é investimento. Gera tecnologia, faz girar a economia e qualifica a assistência. Então, hoje, o Estado do Rio Grande do Sul, o município de Porto Alegre, todos estamos trabalhando de modo cooperativo para trazermos investimentos na área da saúde. Para o GHC é uma oportunidade de ampliar seu horizonte de pesquisa para se tornar uma instituição do SUS que pesquisa para o SUS e para a redução de custos em saúde no Brasil. O filtro deve ser produzido pela empresa privada a partir do primeiro semestre de 2016, quando chegam os equipamentos de fabricação. No processo, está prevista a transmissão da tecnologia para o Laboratório Farmacêutico do Estado. Ele já nasce com a marca Laferrix, porém fabricado por um terceiro que seria o nosso parceiro privado. E durante o tempo de parceria, onde há uma garantia de compra por parte do Estado, do Ministério da Saúde, há um cronograma definido que prevê a transferência dessa tecnologia para o Laferrix. De acordo com a Sociedade Brasileira de Nefrologia, 100 mil pessoas fazem diálise no país. Hoje, o procedimento é realizado com equipamento importado. A perspectiva é de que a produção nacional do filtro diminua o custo. O Brasil hoje é 100% dependente de importação desses insumos.
Tá? A demanda total brasileira é atendida por importação, sujeita então a qualquer efeito cambial. O que a gente sinaliza é que, por questões legais, a probabilidade é de uma redução ao redor de 10% ao custo que está sendo pago hoje pelo governo brasileiro. Nosso assunto continua sendo saúde, só que apenas agora a gente vai falar de nutrição. A excessiva exposição ao sol pode causar uma série de problemas à saúde, inclusive câncer de pele. Além de fotoprotetores externos, é necessária uma alimentação adequada que garanta a proteção interna. E é sobre esse assunto, sobre esses alimentos, que nós vamos falar agora no Canal Aberto com a doutora em nutrição, a Juliana Gonçalves. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Conosco aqui novamente falando sobre a questão de nutrição. Bom, essa questão desses alimentos fotoprotetores, existe uma comprovação científica? Eles funcionam? Dá para fazer a respeito? Existe. Os alimentos fotoprotetores têm a finalidade de proteger a pele contra os raios ultravioletas. Mas para a exposição adequada do sol, deve-se fazer essa fotoproteção antes, com antecedência. Então, sempre ter esses alimentos presentes na alimentação. Agora, quando começa o verão, que o pessoal começa para a praia, tem uma exposição maior ao sol, o ideal é que a pessoa comece a 60 a 90 dias antes já ter esse cuidado maior, aumentar então esses nutrientes que podem proteger a pele contra os raios ultravioletas. Bom, tu diz antes nessa questão quando há esse excesso de sol, o verão, tudo mais. Mas o ideal é sempre. Sempre cuidar. Mas se eu vou fazer uma exposição ao sol, então o ideal é que eu já comece antes a aumentar o consumo desses alimentos, né? Então, a água é fundamental para a hidratação da pele. Nutrientes como vitaminas, minerais, antioxidantes, flavonoides são essenciais também para a fotoproteção da pele. Então, a pessoa já tem que trabalhar com isso, não esquecendo, claro, de protetores solar, que são fundamentais, que o alimento por si só ele não vai proteger totalmente a tua pele, ele vai auxiliar, mas ele não protege tanto. Óculos, chapéu, então cuidar o horário de exposição ao sol também. Sim. Mas o alimento auxilia também nessa hidratação da pele. Como é que funcionam esses alimentos no organismo? Então, normalmente assim, a gente vai ter uma alimentação, por exemplo, vitamina A, todo mundo conhece a vitamina A, em questão dos carotenos, né, dos beta-carotenos, que é um precursor, então, da vitamina A. Os carotenoides é que dá aquela coloração alaranjada nos alimentos, como a cenoura, a laranja, a mamão e avermelhada, como na goiaba, na melancia, que são alimentos que têm antioxidantes, né, que vão ajudar a combater esses raios ultravioletas, o dano causado no nosso DNA da nossa célula. Além disso, a vitamina A também acaba protegendo a nossa visão, a saúde da visão, né? E protege também contra a acne. Tá? A gente tem, por exemplo, chá verde, que libera catequinas, também, que vão trabalhar, além de ser conhecido como anticancerígeno, em questão do câncer de pele. Vitamina E, que a gente encontra nos óleos vegetais, por exemplo, em amêndoas, que a gente encontra bastante nozes. Vitamina E também tem essa potência antioxidante. Ômega 3, alguns estudos já vêm mostrando que o ômega 3 ele acaba fazendo uma renovação da pele e trabalhando muito na hidratação. Então, ômega 3 peixes, que a gente tem, a semente de linhaça, que é rica em lignana também, que é excelente para fotoproteção oral. Nós temos também alimentos, por exemplo, tomate, né, que quando aquecido libera o licopeno, que tem essa fantástica liberação de antioxidantes, que vai bater vários radicais livres na nossa pele, além como todo organismo, a gente falou do câncer de próstata. Temos também a vitamina C, né, o limão, o morango, laranja, também que são ótimos antioxidantes potentes para a prevenção da pele contra o câncer de pele. Tu disseste alguns exemplos de alimentos importantes. Isso. Mas existem alimentos importantes na questão caroteno, sim, vitamina A, uma série de alimentos. Existem alimentos que devem ser evitados nesses casos? Em questão da fotoproteção oral, a gente sempre aqueles mesmos gorduras, óleos vegetais em excesso, açúcares em excesso, carboidratos refinados, por exemplo, pão branco, enfim. Todos esses alimentos para uma saúde adequada, para a prevenção de diversas patologias, inclusive o câncer, devem ser evitados. Né? E principalmente a água. O ser humano tem uma certa resistência a tomar muita água, né? Sim. Então, a gente sempre trabalha a questão da água. Se, por exemplo, o paciente, eu escuto muito falar, a água não tem gosto. Então, a pessoa não toma água. Começa com uma água saborizada, uma água aromatizada, vai colocar umas gotinhas de limão, umas gotinhas de laranja, vai priorizar isso. Sucos naturais, priorizar agora para o verão. Fazer suco de cenoura, laranja, mamão também ajuda bastante nessa fotoproteção. Quem não consegue ingerir os alimentos, a gente tem a opção de fazer cápsulas, né, de licopeno, beta-caroteno, urucum, que as mulheres normalmente começam a ingerir agora para o bronzeado. Pois bem, essa questão... existe a questão, o problema de se consumir alimentos em excesso, por exemplo, como carotenoides? Existe o excesso vai causar... A pele vai ficar mais amarelada, principalmente a palma das mãos. Né? O excesso do alimentos ricos em cenoura, enfim, os carotenos, pode deixar a palma da mão mais amarelada.
Mas não que isso seja um problema, a não ser a coloração. Então, o paciente, assim que ele reduzir o consumo, ele já volta ao normal, tá? Então, o ideal é que as mulheres tenham esse cuidado, mas cuidar bem o horário da exposição solar e passar o protetor solar. Só a alimentação não faz milagre, tá? Então, tem que ter todo esse cuidado, que é uma prevenção, na verdade. Com certeza, verão chegando, o pessoal se cuidando. Praia, né? Praia, tem tudo mais. Juliana Gonçalves, doutora em nutrição, obrigado pela tua gentileza conosco agradeço. Novamente. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. O tempo melhora aos poucos no Rio Grande do Sul. Mesmo assim, ainda há condição para chuva fraca em algumas regiões, como em Porto Alegre, onde a máxima chega aos 30 graus. Em Novo Hamburgo, a máxima é de 29. Há chance de pancadas. Assim como no litoral norte, faz 28 graus à tarde em Tramandaí. A safra gaúcha vai fechar o ano com produção recorde. Devem ser colhidos mais de 32 milhões de toneladas de grãos, o que representa alta de 13% em relação a 2014. Os números foram divulgados pela Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. A agropecuária foi o único setor da economia com desempenho positivo no estado. Já no ano que vem, a produção deve encolher 6% devido à quebra na safra de arroz e ao excesso de chuva. Servidores públicos relatam dificuldades para realizar o empréstimo visando a receber o 13º salário via Banrisul. Os problemas existem principalmente para os funcionários endividados. Os servidores que fizerem empréstimo para receber o 13º salário podem realizar a operação diretamente no caixa eletrônico de qualquer agência do Banrisul na opção Crédito Pessoal Servidor. Os juros do empréstimo serão pagos pelo governo. O serviço também está disponível nos caixas das agências, pelo home banking na internet e nos dispositivos móveis. O Estado tem aproximadamente 150 mil servidores ativos. Hoje pela manhã, na agência do Centro Administrativo do Estado, o movimento foi intenso. Está um tumulto ali dentro que não é mole, né? Mas tá indo direitinho. Você conseguiu sacar? Eu consegui sacar, já estou prontinho. Os servidores que têm restrições ao crédito, ou seja, que já têm dívida com o banco ou alguma outra pendência financeira, vão receber a mensagem que o CPF está indisponível. Nesse caso, a operação não será completada. A direção do Banrisul informa que a regra vale para todos os correntistas com qualquer impedimento financeiro legal. Quem está, por exemplo, negativado, não tem essa possibilidade. É obrigado a renegociar a pendência, senão não retira o seu 10º, que é o seu direito. Eu tenho uma dívida com o banco, eu fiz um empréstimo e o banco, dentro da linha de negócios do banco, eu não posso receber o meu 13º. Quem conseguiu realizar a operação vai ter o 13º depositado na conta corrente na sexta-feira. Quem realizar a operação após o dia 21 vai ter o dinheiro creditado automaticamente. Os servidores que não conseguirem realizar a operação devem procurar o gerente de sua conta ou a plataforma de atendimento das agências. Os funcionários do Estado que optarem por não fazer o financiamento vão receber o 13º salário parcelado em 6 vezes a partir de junho do ano que vem. 13º dos servidores públicos aqui do Estado. Nosso assunto vai ser agora seguro-desemprego, porque o agendamento desse benefício do seguro-desemprego já pode ser feito pela internet em 13 cidades da região metropolitana de Porto Alegre. O trabalhador precisa apenas escolher a agência, a data e o horário para ser atendido. Simone não esperou nem 10 minutos para encaminhar o seguro-desemprego nessa agência do Cine em Porto Alegre. O atendimento foi agendado pela internet. Muito mais prático, muito melhor. É muito fácil, porque daí a gente tem outros compromissos, é mais fácil. Não tem que ficar lá, eu tinha que ficar, ia 6 horas para a fila. Fui às 6 horas e já não tinha vaga. Assim ficou muito mais fácil. Além da capital, agora vai ser possível agendar o encaminhamento do seguro-desemprego em Alvorada, Cachoeirinha, Campo Bom, Canoas, Charqueadas, Esteio, Guaíba, Nova Santa Rita, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Sapiranga, Sapucaia do Sul e Viamão. A experiência começou em Porto Alegre no dia 30 de novembro.
Neste período, foram 1.800 atendimentos, o que aumentou a média de pessoas atendidas diariamente. A satisfação por parte do trabalhador é imensa, porque não precisa encarar uma fila 2 vezes, 3 ou 4. E para nós também foi muito importante. A Fundação conseguiu redesenhar todo o seu trabalho interno, ocupando aquelas lacunas dos espaços que ficavam ociosos no tempo de atendimento, fazendo com que a gente amplie também os números de atendimentos de encaminhamentos do seguro-desemprego. Por enquanto, os atendimentos agendados correspondem a 40% do total. O objetivo é que metade deles seja feita com hora marcada. A maioria acontece no período da tarde. É que de manhã ainda tem muita gente que prefere as filas. Não prefere fazer pela internet? Não gosto muito. Às vezes o site, os links estão meio complicados, meio congestionados, eu prefiro vir direto. Mas e para agendar, não seria melhor chegar aqui com horário agendado? Não, eu prefiro vir. Eu sou de levantar cedo, eu prefiro vir. Até março, a facilidade deve ser implantada em todas as agências do estado. A previsão para a Serra Gaúcha é de pancadas de chuva ao longo do dia. Em Caxias do Sul, a máxima atinge os 28 graus. Máxima de 26 em Passo Fundo, no norte do estado. O tempo fica chuvoso. A instabilidade atinge também o noroeste. A máxima chega aos 29 graus em Ijuí. Veja daqui a pouco, com retração na economia e alta do dólar, cai procura por viagens ao exterior. E em instantes, pesquisa aponta que consumidor gastará menos com presentes de Natal. A casa dele morreu. Bonito tu tomar o problema dos outros pra ti. É, ele é meu amigo, né? Eu sou filho do Lúcio. Eu tô aqui por causa de um documento que ele disse que você está entregue. E avisa pra ele que se ele quiser tomar o nosso dinheiro, ele que vem aqui pessoalmente. Em Santa Cruz do Sul, no centro do estado, o tempo melhora na tarde de hoje. Os termômetros sofrem elevação. A mínima foi de 21 graus e a máxima chega aos 32. Variação de nuvens em Santa Maria, onde a máxima é de 31. Faz 31 graus também em Cachoeira do Sul, onde há possibilidade de pancadas de chuva. A reintegração de posse que pôs fim à ocupação Fazendinha Bela Vista, na região norte da capital, aconteceu na manhã desta terça-feira. A operação foi realizada pela Brigada Militar. Aproximadamente 300 casas foram destruídas. Muitas famílias não têm para onde ir. O desmanche das casas começou cedo. Cerca de 1.500 pessoas, entre elas 352 crianças, precisam deixar o terreno até o fim do dia de hoje. Simplesmente a brigada chegou, nós vamos reentregar e vamos tirar. Aí eu sou o presidente da comunidade, fui lá e falei, todo mundo vai sair pacificamente, não queremos um problema com ninguém, a gente vai sair. Caminhões pagos pelo proprietário do terreno ajudam no transporte de móveis e eletrodomésticos. A ocupação é formada por famílias que vêm de vários locais de Porto Alegre. E até que tenham para onde ir outra vez, os pertences devem ficar em um depósito. Para garantir a segurança no local, mais de 200 brigadianos executaram a reintegração. O terreno, com cerca de 6 hectares, foi ocupado há 1 ano e meio. Dos 4 proprietários, 2 ainda residem no local. A função social é cumprida e está aprovada com farta prova nos autos. Tiveram a chance de negociar, mas escutaram do proprietário. Nós não temos interesse em vender as terras. Em julho, no Sejusc, é o Centro de Conciliação, né?
Morador do bairro, este empresário afirma que o convívio com a ocupação era pacífico. Ele teme, no entanto, que a partir de agora a área desocupada volte a ser uma rota de fuga para bandidos. Olhar as ocorrências dos meses para cá, o que tinha de gente sendo roubada e muita gente, às vezes o pessoal dali conseguia pegar o ladrão e devolver os seus pertences para o dono. Isso aí, ó, uma ocorrência que tu pede uma viatura para vir aí, ó, e demora 3 horas para vir. Segundo o processo expedido pela Justiça, a ação de reintegração de posse foi ajuizada em agosto de 2014. Em setembro do mesmo ano, moradores tentaram cassar a liminar, o que para a juíza responsável significa que os residentes da ocupação sabiam da ordem há mais de um ano. Mais recentemente, lideranças ligadas à Associação de Moradores tentaram negociar para que o despejo fosse cumprido apenas depois das festas de fim de ano, mas o pedido não foi acatado pela Justiça. Vou ir para a igreja, né, onde o pessoal vai me acolher para tentar conseguir um lugar para mim onde morar. Eu tenho 6 filhos, né? Você já se deu conta que o Natal é semana que vem? Essa é a época em que a maioria das pessoas vai às compras. Segundo uma pesquisa da Câmara dos Dirigentes Lojistas e do Sindilojas, mais de 60% dos consumidores deixam para comprar os presentes nas 2 semanas que antecedem a chegada do Papai Noel. E esse deve ser o Natal das lembrancinhas. A estimativa é de que o valor de cada presente caia 30% na comparação com o ano passado. Há todo mundo atrás das promoções. Diz aí, Papai Noel, esse ano é presentão ou presentinho? Eu acho que agora o presentinho é o mínimo, né? O mínimo que pode fazer. É, e parece que o bom velhinho acertou em cheio. Não vai ser presente esse ano, vai ser só lembrancinha, né? Porque a crise tá horrível. Além da diminuição do gasto médio das famílias, a pesquisa também mostrou que o dinheiro investido para o presente não deve chegar a R$ 80. 300 consumidores, entre homens e mulheres, dos 18 aos 65 anos, participaram do levantamento. 63% deles responderam que preferem presentear com roupas. Outros 35% escolheram os brinquedos e 16% calçados ou artigos de perfumaria. O volume total de compras do Natal do varejo, ele vai ser um Natal modesto, se for enxergar por essa ótica. Mas existem alguns setores dentro do comércio que estão tendo excepcional desempenho. Aqueles itens de maior valor agregado, esses que estão sofrendo mais. E os de menor valor agregado estão tendo um desempenho melhor nesse Natal, até do que natais passados. Outro dado curioso é que 70% dos entrevistados devem comprar seus presentes em centros comerciais. Neste aqui, localizado no coração de Porto Alegre, os lojistas já se movimentam para dar a curva neste Natal mais econômico. Seu Rogério aposta nas promoções. Para nós atrair mais ao público e com preços baixos, nós reduzimos os preços, botamos promoção e além disso a gente faz mais descontos para conseguir atrair esse público que nós estamos conquistando aos poucos, cada dia mais. Já a Tânia investiu na criatividade. A gente procura colocar produto diferenciado, produto assim que seja com preço mais baixo, mas também a gente trabalha com produto de qualidade, produto de marca, produto que está na mídia, para atrair o cliente também. Bom, e com a proximidade do fim de ano, vem o planejamento das viagens para o próprio Natal, o Ano Novo e as férias. Mas a crise também chegou ao setor de turismo e viagens. Com a desvalorização do real e as passagens mais caras, os gaúchos estão escolhendo destinos mais próximos para passar as férias. Há 50 anos no mercado, essa dona de agência de viagens diz que nunca viu o setor tão em baixa. Nós tínhamos uma meta de 500 passageiros em julho, levamos 350. Nós temos uma meta de 250 em janeiro, estamos levando 100. Com a alta do dólar, as passagens aéreas, hospedagem, tudo ficou mais caro. Mais da metade dos gaúchos que pretendiam, nas férias, viajar para o exterior, desistiu. É o que alerta o Sindicato das Empresas de Turismo no estado. A viagem para o exterior ficou mais difícil. O turista está se remanejando e está ficando aqui dentro do Brasil. Claro que com as doenças que estão aparecendo, a dengue, os nomes são complicados, a zika, né? Também está preocupante a situação das viagens dentro do Brasil.
Diante desse cenário, aumentou a procura por destinos mais próximos, dentro do país ou da América Latina. Melanie não vai deixar de viajar com a família, mas lugares que cobram em dólar estão fora de questão. A gente está pensando em termos da América do Sul, né? Que tem países como, sei lá, o Equador, o Peru, a Colômbia. A Argentina não, ela está muito cara, está dolarizada também. O Chile, eu acho mais complicado também. O Norte e o Nordeste, embora com mosquito, levem bastante repelente, mas o Norte e o Nordeste é uma procura muito bonita, muito boa, praias lindas, hotéis maravilhosos. Técnicos do Instituto Geral de Perícias estão realizando desde o início desta manhã uma varredura no gabinete do deputado Mário Jardel na Assembleia Legislativa. Os técnicos procuram por escutas que podem ter sido instaladas na sala do deputado, que fica no 11º andar do prédio que abriga o Parlamento Gaúcho. O trabalho dos peritos pode levar até 4 horas. Enquanto isso, o gabinete vai permanecer fechado. O objetivo da varredura é encontrar possíveis escutas instaladas de forma ilegal no gabinete do parlamentar. Caso a suspeita se confirme, os gabinetes dos demais deputados também devem passar pelo mesmo processo. Na semana passada, o advogado de defesa do ex-atacante apresentou na Comissão de Ética da Assembleia o que seria um grampo instalado na sala de Jardel. O deputado foi denunciado em novembro pela Operação Gol Contra do Ministério Público. Ele é suspeito de crimes como apropriação de recurso público, falsidade documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Na época das denúncias, o parlamentar foi afastado, mas voltou ao cargo por decisão da Justiça. O relatório que pedirá o arquivamento do processo ou a cassação do mandato do deputado deve ser apresentado na próxima terça-feira, dia 22. Nosso assunto agora é educação. A maioria das escolas municipais gaúchas não dá aulas de história e cultura afro-brasileira e indígena. Um estudo do Tribunal de Contas do Estado revela que os temas não estão presentes nos planos pedagógicos das escolas, o que desobedece a determinação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O relatório também aponta a falta de investimento e de formação de profissionais nessa área de atuação. O envelhecimento da população é o tema do TVE Repórter que o Canal Aberto apresenta em trechos ao longo desta semana. No episódio de hoje, a reportagem de Simone Feltes vai falar sobre o aumento da expectativa de vida e as doenças decorrentes da maior longevidade. A expectativa de vida é uma média estatística. Portanto, ela considera assim a idade daquelas pessoas que vivem até os 80, 90 anos, mas também a de jovens que têm a vida encerrada, por exemplo, por um acidente, ou a de crianças que morrem ao nascer. O que mudou é, primeiro, diminui muito a mortalidade infantil. Por isso se tinham 12 crianças, porque na verdade 8, 9, 10 morriam durante os primeiros 5 anos de vida. A redução foi de 52% em 30 anos. Diminuiu muito o risco de morrer durante a vida, porque antigamente quando tinha uma infecção, era muitas vezes uma questão de vida e morte. Então as grandes gripes, né, as doenças virais, as doenças infecciosas causadas por bactérias, as doenças bacterianas, infecções bacterianas, né, como pneumonias, enterites, que causavam grande mortalidade. Hoje uma infecção, toma antibiótico, sai bem. Do início da antibiótico terapia, esse controle já começou a ser melhor feito. E com isso as doenças infecciosas, elas passaram a ter um maior controle. Velhos vivendo mais, crianças sobrevivendo aos primeiros anos de vida, casais com menos filhos. E a cada nova geração, a pirâmide etária se modifica. A distribuição da população por idades no Brasil há 50 anos era semelhante à da África, cheia de crianças e jovens na base. Pois daqui 40 anos, devemos estar muito parecidos com a França, com mais adultos e velhos. Antigamente, as pessoas sabiam que iam viver só até 60 anos. Eu acho assim que elas se preparavam para a morte.
E agora, 60 anos, as pessoas estão inteiras, tão novas, ainda fortuna. Quero saber se a senhora está pronta para quebrar mais uma estatística. Afinal de contas, dos 75 anos já está passando. Olha, eu, no meu ponto de vista, eu vou 98. Se o pai de lá do céu me consentir mais... Por que essa idade? Por que esse número? Não sei, eu acho porque minha mãe também durou até 98 anos, saudável. E a minha avó, vovozinha, mãe dela, morreu com 106 anos. Nossa, na verdade é um verbo que não faz parte da sua vida, morrer. A senhora está muito preocupada em viver. Viver, mas jamais. Já paguei minha cremação, já fiz tudo, para não dar trabalho para ninguém na hora que bater a caçuleta. As questões da morte modificaram e a morte ficou agora muito mais para o final da vida. Então, a grande maioria das pessoas hoje vão chegar aos 70, 80 anos tranquilamente. Então, a própria questão da morte se modificou e, com isso, modificou também a expectativa de vida. Mais idosos, novas doenças no envelhecer. Hoje, o grande vilão são as doenças como hipertensão, diabetes, osteoporose, doenças que a pessoa vai levar durante 20, 30 anos. Por isso que a gente chama de doenças crônicas, é um processo mais demorado. Isso atrapalha a qualidade de vida das pessoas. A causa dessas doenças crônicas é o estilo de vida. Eu acho que viver é participar. Tu tem que estar ativa, tu tem que estar com a mente acompanhando o que está acontecendo à tua volta. Mesmo que a gente, no início, a gente mesmo se cuida, mas depois alguém vai cuidar da gente. Então, quanto melhor tu estiver, mais fácil será. Visitar o geriatra e se preparar para envelhecer virou rotina na vida de Loribel. No caso dela, não dá para negar que alguns males vêm para o bem. É que a prevenção começou por causa de um problema de saúde. Eu fiz exame de rotina e ela me pediu a densitometria, que eu nunca havia feito, e foi constatado que eu estava com osteoporose. O quadro era grave, a minha situação da coluna estava pior. Ele me disse que estava assim como se eu tivesse 80 anos. Os medicamentos e as mudanças no estilo de vida, com exercício e boa alimentação, reduziram bastante o problema ósseo. E os conselhos do médico especialista em idosos, de obrigação, viraram hábitos. Ele ajudou a seguir realmente uma alimentação saudável. Leite, por exemplo, que eu não gosto, eu procuro tomar mais, porque tem coisas que eu não gosto. Por exemplo, banana, que todo mundo gosta por causa do potássio, eu não suporto nem o cheiro. Então eu tive que substituir algumas coisas, aprender a substituir. Qual é a origem da geriatria? Por que a geriatria surgiu? Ela surgiu no começo focada principalmente em tratar as incapacidades que as pessoas acabavam adquirindo, né, pelas mudanças orgânicas. Hoje isso mudou, principalmente ter uma abordagem não só terapêutica, mas também preventiva. Eu, por exemplo, gosto de viajar, eu gosto de dançar, estudar outras línguas, estava estudando inglês. Eu acho que é importante isso, conviver com as pessoas, passear. O tempo nunca está perdido, então assim, a gente sempre sabe que cada um fez uma caminhada, né? A caminhada das pessoas ela é diferente, mas nunca é tarde para começar. Em Uruguaiana, na fronteira oeste. Com isso, as temperaturas aumentam, faz 32 graus à tarde. Em São Borja, a máxima é de 31. A nebulosidade é variável. Alegrete tem tempo parcialmente nublado e temperatura é de 29 graus. Veja a seguir. Após 8 anos fechada para a reforma, a Biblioteca Pública do Estado reabre as portas nesta terça-feira. E também, Papai Noel dos Correios faz a entrega de presentes para crianças da Ilha Grande dos Marinheiros.
Bom, e agora quem vai trazer mais informações do esporte aqui no Canal Aberto é o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos telespectadores do Canal Aberto. Começamos falando de vôlei masculino. Pela Superliga, em partida atrasada, o Bento Vôlei perdeu ontem à noite para o Minas Tênis por 3-2. Já pelo Novo Basquete Brasil, o Caxias do Sul Basquete precisa da vitória hoje à noite para melhorar na tabela. Em 10 jogos pelo NBB, o Novo Basquete Brasil, Caxias do Sul Basquete conseguiu apenas 2 vitórias. Para escapar das últimas colocações, o time da Serra precisa vencer em casa no ginásio Vasco da Gama. O adversário é o Rio Claro e a partida inicia às 8h15 da noite. Depois, o representante gaúcho na competição tem uma sequência de 5 jogos fora contra Vitória, Basquete, Cearense, Pinheiros e Brasília e além do Minas. Então, que trate de ganhar hoje o Caxias lá na Serra. No Canal Aberto, vamos falar agora de patinagem, um termo mais abrangente que engloba a patinação, outros esportes, e quem vai esclarecer tudo isso para a gente é o nosso prezado Léo Bencochea. Léo, boa tarde. Boa tarde, Farid. Boa tarde, telespectadores. É um pouco de tudo a patinagem, né? Sim, a patinagem... Patins, roller... É a patinação artística, o inline, né? Sim. O hockey inline, a velocidade, tem o slalom, o street e o roller derby. Perfeito. Léo, conta pra gente como é que depois da Copa Mercosul teve mais um grande evento em Campo Bom, que foi o Patinarte, que teve a presença, inclusive, do Marcel Stirmer, né? Exatamente. Foi um belíssimo espetáculo que a Patinarte fez no ginásio do em Campo Bom, onde o Marcel se apresentou e, obviamente, foi o ponto alto do evento, né? Onde todos estavam esperando. Colocamos como última apresentação para fechar com chave de ouro. Um grande encerramento. Exatamente. Muita gente está se interessando por patins no Rio Grande do Sul? Sim. A procura sempre foi boa, mas ultimamente tem aumentado, até pelas conquistas do Marcel e outros patinadores gaúchos que têm se destacado internacionalmente. Então, graças a Deus, a procura é grande, tem espaço para todo mundo, várias cidades, algumas cidades com mais de 1 ou 2 escolas, assim. Então, tem uma procura muito grande, tem desenvolvido o esporte forte no estado. Ô, Léo, o que está sendo programado já para 2016 em termos de Rio Grande? Em termos de Brasil, mas fala-se e entenda-se Rio Grande. Né? A Federação Gaúcha, juntamente com a CBHP e a Confederação Sul-Americana, mais a Pan-Americana, estão organizando 2 eventos grandes. Né? Um deles é com a CBHP, que é o Campeonato Brasileiro, primeira fase, que vai ser feito no início de abril. A sede ainda está a ser definida. Sim. E o outro, que vai ser um evento grandioso, que é o Pan-Americano de Patinação Artística, que tem tudo para sair em Santa Maria, através do Clube Dores. Esse é um mega evento, né? Mega evento. E tem a data já do Pan-Americano ou não? É final de maio e início de junho. A tendência é ficar em torno de uns 1.000 patinadores. 1.000 patinadores em Santa Maria, que vai movimentar a região, o estado todo, né? Já existe a escola em Santa Maria, existem 2 escolas em Santa Maria, uma é federada, e a ideia realmente é levar para o centro do estado, divulgar bastante, até para fazer com que Santa Maria mostre um lado positivo, tirar um pouco a história da tragédia da Kiss. Isso é uma ideia bem trabalhada já. O prefeito de Santa Maria foi super receptivo, o pessoal do Clube Dores foi incrível com a gente lá. Prefeito César Schirmer. Faltam alguns ajustes ainda para definir 100%, mas a ideia é essa. O presidente da Confederação Brasileira, mais o vice da Patinação Artística, foram junto comigo, mais o proprietário do Patins Rai. Nós fomos fazer uma visita no ginásio e nas dependências do Clube Dores. Ficamos encantados com o que vimos lá e a gente quer muito fazer lá. E com certeza com a participação da TVE, que é a TV de todos os esportes. A gente tem é muito agradecido pelo apoio que vocês têm dado. Não tenha dúvida, e nós é que agradecemos, porque a TV é a TV de todos os esportes. Léo Bencochea, muito obrigado pela presença aqui no Canal Aberto. Nós que agradecemos. Quando não no Canal Aberto, no TVE Esporte, sempre aos sábados à tarde. Certo. As portas estão abertas. Muito agradecido. Obrigado a todos. A
região da Campanha ainda tem condição para chuva fraca nesta terça-feira. À tarde vai ser quente em Bagé, faz 32 graus. Pancadas de chuva também em Pelotas. Os termômetros ficam na casa dos 30. Em Rio Grande, as temperaturas não sobem tanto, faz 26 graus. O tempo fica instável. E agora uma boa notícia para a cultura do Rio Grande do Sul. Após 8 anos fechada para obras de reforma, a Biblioteca Pública do Estado reabre as portas oficialmente nesta terça-feira no histórico prédio da Rua Riachuelo, no centro de Porto Alegre. À disposição de leitores e visitantes, vai estar um acervo de aproximadamente 240 mil volumes. Finalmente é possível perceber os detalhes na porta de entrada. As várias camadas de tinta foram retiradas para dar lugar à beleza da madeira. Aberturas e o piso também foram restaurados, bem como a parte elétrica do prédio de 1922. Depois de 8 anos aberta apenas para eventos culturais, agora a Biblioteca Pública do Estado vai poder se reencontrar com o seu público. Os livros estão voltando para casa e nós também. Os funcionários que já trabalhavam aqui hoje estão muito satisfeitos, alegres, contentes por estar voltando, porque aqui é a nossa casa, né? É a casa de todos, mas é o local que a gente convive todos os dias. Então a gente está muito feliz por estar trazendo de volta este espaço belíssimo para a sociedade. Entre os livros que voltaram para casa estão uma grande coleção em braille, além de todo esse acervo sobre o Rio Grande do Sul que ficava nessa sala, antes fechada e agora aberta ao público. Toda a biblioteca também conta com internet sem fio. Foram 2,5 milhões de reais captados pela Lei Rouanet e outros 65 mil doados por empresários. Faltava um pouquinho, uma partezinha menor, que era justo a parte da virada para o público voltar a frequentar a biblioteca. Não tendo dinheiro para isso, eu procurei. O que faz secretário que não tem dinheiro? Procura apoio. Procurei o Sinduscom e o Sindicato da Indústria da Construção Civil, eles próprios fizeram isso aqui, doando, não para o governo, doando para a sociedade. O trabalho de captação de recursos continua. Já existe um projeto de 9 milhões de reais para a climatização do prédio e obras de acessibilidade. Mas o restauro das paredes murais vai ter que esperar. Elas foram encobertas na década de 1950, porque um diretor achava que tiravam a concentração dos leitores. Nas salas onde estão expostas, mostram que a Biblioteca do Estado não é apenas para ler, é também para se admirar. Um dos principais nomes da música folclórica argentina, Hilário Quadros, marcou seu nome na música platina na primeira metade do século XX. No próximo dia 23, completam-se 113 anos do nascimento dele, uma data bastante lembrada entre os músicos argentinos. Como nos conta o apresentador do programa Cantos do Sul da Terra, da FM Cultura, Demétrio Xavier. Boa tarde, Demétrio. Pois é, esse personagem do qual a gente fala hoje, Hilário Quadros, certamente não é um dos nomes mais conhecidos quando a gente fala em música argentina, quando a gente fala em música do nosso sul da terra, de língua espanhola, ou seja, dos nossos países vizinhos aqui. Mas ele é muito importante. Hilário Quadros, lá no início do século XX, foi responsável pela difusão, pela divulgação do folclore da sua região, que, diga-se de passagem, em primeiro lugar é lindo e em segundo lugar até hoje não é muito difundido nacionalmente na Argentina, ainda é um folclore ou um nativismo de âmbito mais regional. Eu me refiro à música cujana. Cuyo é a região que inclui 3 províncias, Mendoza, San Luis e San Juan. E esse grande autor, poeta, cantor, intérprete, esse homem de 7 instrumentos que foi Hilário Quadros, é um dos pais da música cujana, ele que é de Mendoza, mas particularmente de um formato musical que se chama tonada.
e que não é por acaso que parece toada. É exatamente isso. Inclusive, quem parar um pouco a orelha ouvindo uma tonada cujana pode reconhecer um pouco daquelas toadas sertanejas antigas, bem antigas do sertanejo que hoje se chama de raiz. Hilário Quadros, para vocês terem uma ideia da importância desse cara, ele emprestou a sua data de nascimento, que é o 23 de dezembro, para uma comemoração que é o Dia da Tonada Cujana. Ou seja, ele é um símbolo de toda uma região. Todo 23 de dezembro se celebra Hilário Quadros. Aliás, o mês de dezembro inteiro, ele que nasceu em 8 de dezembro de 1956. Todos esses formatos musicais dessa região, cueca, tonada, talvez sejam os principais, têm ainda a graça, o valor de sempre serem dotados ou terem atribuídos a eles um arranjo, uma instrumentação muito sofisticada. Grandes violonistas, harpa, isso é tradicional daquela região. Sempre é uma música cuidada nos arranjos e na interpretação vocal, em muita suavidade. Vale a pena conhecer. Os grandes intérpretes, como a Mercedes Sosa, por exemplo, não gravaram tanto música dessa região e a gente precisa de um pouquinho de esforço, pesquisar um pouco, garimpar um pouco. Mas a minha dica de hoje, vale a pena, é conhecer a música de Hilário Quadros. Tá certo. Obrigada, Demétrio. Boa tarde. A campanha Papai Noel dos Correios foi criada para levar alegria e esperança a crianças em situação de vulnerabilidade social. Então, nada mais significativo do que dar início à entrega dos presentes em um dos lugares que mais sofreu com as enchentes deste ano. Nada de trenós nem de renas. A van dos Correios passou por lugares onde o cavalo ainda é o meio de transporte. Em vez de chaminés, encontrou casas em palafitas e poucos brinquedos. 2015 não foi um bom ano para quem mora na Ilha dos Marinheiros. Foi bem triste para Yasmin. Lá na minha casa subiu um tanto assim de água e também lá o meu pátio encheu de água e eu tinha que ir lá pro Tesourinha. Tu ficou lá no Tesourinha? Quanto tempo? Eu acho que eu fiquei 10 dias. E como é que era dormir lá? Era muito chato, as crianças ficam fazendo barulho. E tu tinha onde dormir lá? Hã? Tinha onde dormir lá? Dormia junto com o pessoal todo? Não, cada uma tinha a sua cama. Mas tu gostou de ficar lá? Não. Era ruim? Era. Por isso, quando os presentes começaram a chegar, foi só alegria. Os Papais Noéis se revezaram para entregar bolas, caminhões e bonecas. Os brinquedos foram comprados com o dinheiro dos próprios funcionários dos Correios e entregues para as crianças do Centro Social Marista. Outros 34 mil presentes foram doados por quem adotou as cartinhas e vão ser distribuídos em 500 escolas públicas que ficam em áreas de vulnerabilidade. Depois desse ano, que foi um ano atípico em função das chuvas que castigaram muito a comunidade, nós viemos aqui para alegrar um pouco, essas crianças e suas famílias. Yasmin e a amiguinha Érica ganharam as bonecas do filme Frozen. O ano vai terminando e com ele vão-se embora as más lembranças. Ficam os bons sentimentos. Muita alegria. Emoção. Felicidade. Que legal, bela iniciativa. Isso mesmo. O Canal Aberto volta amanhã à 13h. No quadro Saúde Animal, vamos falar sobre os problemas que atingem os cães com idade avançada. E, é claro, os principais fatos do dia, cultura, esporte.
A gente se vê amanhã. Uma boa tarde. Boa tarde, até amanhã.